Olá, meus amigos da enfermagem. Estamos aqui na equipe do Rômulo Passos, conduzindo junto com toda a equipe aqui o curso de urgência e emergência com base nos protocolos do SAMU. E nesse bloco especificamente, nós vamos aqui trabalhar com relação à exacerbação dos sinais e sintomas do paciente que já tem a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, diante dessa situação, o que é que deve ser feito no suporte avançado de vida, né, envolvendo aqui o uso de algumas medicações que vão ser úteis aqui para o melhoramento dessa crise, para fazer aqui uma broncodilatação e melhorar o processo respiratório desse paciente. O paciente que tem a DPOC, efizema, bronquite, diferente aqui da sua classificação, é necessário ter todo o cuidado, porque ele já tem ali a doença de base instituída. O paciente que tem bronquite, ele já é um paciente que tem aquele dificuldade respiratória, é um paciente que é mais cianótico mesmo, ele já tem uma pele mais cianótica, principalmente no caso mais grave. Paciente com muita secreção, tá certo? Aquela secreção que não melhora. O paciente com efizema ocorre ali com a destruição dos alvéolos, não é isso, pessoal? E esse paciente tem dificuldade de respiração, é um paciente mais vermelho, paciente que tem aqui o tórax em barril, né? Então, é aquele paciente que tem dificuldade respiratória também. Então, diante desses pacientes que já têm essas doenças de base, uma insuficiência respiratória, uma dificuldade respiratória, como que deve ser conduzida pela equipe de urgência e emergência? Então, vamos lá. Quando que eu vou suspeitar para incluir aqui esse protocolo de suporte avançado para o paciente que tem DPOC e que está diante de uma crise? Então, paciente com história de DPOC, com sinais e sintomas respiratórios sugestivos dessa exacerbação, que pode ser uma piora da dispneia, aumento da produção de escarro ou alteração de sua característica, que passa a ser aqui purulento. Outros sinais e sintomas, como cianose, o sinal de Kussmaul, que é o engurgitamento das veias jugulares aqui no momento da inspiração, expiração forçada, redução do murmúrio vesicular, roncos difusos, crepitações, ou seja, sinais agudos de insuficiência respiratória. Outros achados sugestivos de gravidade da crise vai mostrar para a gente um movimento paradoxal de parede torácica, cianose central ou aparecimento recente, história prévia, porque ele pode ser cianótico já, né? Se ele tiver uma bronquite, ou apareceu agora, ou piorou. História prévia de ventilação mecânica, instabilidade hemodinâmica, alteração do estado mental e presença de edema periférico. Então, a gente vai fazer aqui a avaliação primária com ênfase para corrigir a hipoxemia desse paciente, oferecendo oxigênio de forma como, pessoal? Cuidadosa, de forma cautelar. Por quê? Observe que os outros protocolos, o oxigênio é fornecido com paciente saturando menor que 94. Aqui não, o paciente DPOC, como é que acontece? O próprio estímulo do aumento do CO2 e a diminuição do oxigênio que leva o estímulo para haver ali o drive respiratório. Então, quando esse paciente recebe oxigênio, a baixa de oxigênio não vai ser o estímulo para estimular ali o início da respiração. E isso pode gerar complicação para o nosso paciente, tá certo? Então, oferecendo oxigênio de forma cautelar, observando aqui os níveis de saturação e, se possível, entendendo quais são os níveis aqui de saturação desse paciente sem estar na crise. Realizar avaliação secundária, com ênfase para avaliar sinais vitais, coletar a história de SAMPLA. Essa história SAMPLA é uma sigla para a gente poder relembrar com relação a verificar sinais vitais, queixa do paciente, com relação se ele tem alguma alergia, se ele está usando alguma medicação ou se ele usou recentemente alguma medicação, o passado médico dele com relação a alguma doença de base que ele apresenta além da DPOC, se ele tem insuficiência cardíaca, enfim, outros problemas crônicos e agudos. A questão do L, se ele ingeriu algum líquido ou algum alimento recentemente, e o A aqui, avaliando também o ambiente que esse paciente se encontra. É importante o suporte avançado fazer também uma monitorização cardíaca e por meio da oximetria de pulso, caracterizando crises prévias e a atual, fatores desencadeantes, intensidade, duração e progressão dos sintomas, e iniciar a abordagem medicamentosa. Então, é importante fazer o que para esse paciente aqui? Broncodilatador. Então, pode ser o salbutamol, aerosol, tá?
dosimetrando aclopado a espaçador e máscara, então 4 a 8 jatos, com espaçador a cada 10 a 20 minutos, podendo repetir até 3 vezes. E como alternativa, a gente pode usar o Berotec, o fenoterol, que também é um broncodilatador, por meio da nebulização. 10 gotas, bem mais concentrado do que nas doses normais das nebulizações, que a gente usa 5 gotas. Aqui, na situação de emergência, a gente vai usar 10 gotas, diluídas em 5 ml de soro fisiológico, por inalação na máscara de oxigênio, 6 litros por minuto, e pode ser repetida a cada 20 minutos até 3 nebulizações. Lembrando que esses broncodilatadores aumentam muito a frequência cardíaca do paciente, tá? Na crise grave, a gente pode associar aqui o atrovente, o ipratrópio, 40 gotas por nebulização junto com fenoterol, ou em nebulização com 5 ml de soro fisiológico após o salbutamol, tá? Que é o nosso aerolim. E a hidrocortisona, que é aqui o corticoide, para diminuir a resposta inflamatória desse processo, melhorando mais rapidamente o nosso paciente, o nosso Solucortef, tá? 200 mg endovenoso. Realizar contato com a regulação médica para definição de encaminhamento e ou aqui da unidade de saúde de destino. Obrigada, pessoal, e fica com a parte prática do curso e até as próximas aulas.